Satsang. Parte 2. Publicação parcial 3. Questões. Questão. Os trajetos para o coração que se tem a fazer, é necessário esperar esse truque final? Necessário esperar o quê? Questão. Você vê o que eu quero dizer? Você não os faz, você os faz jamais. Já o fato de empregar esse termo me mostra que você tem uma ideia por trás. Questão. Não, mas por exemplo você disse, pense em um comportamento e você pensa no coração, aí está. É bem isso. Você pode fazê-lo imediatamente. Questão. Pode-se fazer imediatamente? Mas é claro. Simplesmente vai ser potencial, isso começou desde ontem à noite eu vos disse, no nível coletivo. Simplesmente é desbloqueado no nível coletivo, quer dizer que se começa realmente e concretamente o processo da ascensão e da ressurreição final, esta noite às 17h15. O que chegar com Bidi em seguida, se verá bem o que se produzirá em nós e sobre a terra. E sobre a terra, tudo que se passa sobre a terra, eu vos disse há pouco para o Estado de Israel, e o que lá é, isso aí está, acabou. Vocês podem pedir ao nosso amigo aqui, que conhece muito melhor do que eu os processos vulcânicos, as fusões magmáticas, piroplásticas e outras, não contem comigo para vos fazer um curso, mas, eu não vou dar o nome porque fica registrado, mas você quer nos dar algumas indicações sobre como explode um vulcão, quando ele explode. Questão. É uma história de pressão. Exatamente. Questão. É uma história de pressão e quando a pressão do magma ou do que está bem abaixo é suficientemente forte e ela é superior à resistência das rochas, isso parte. Aí está. Então é exatamente o que está prestes a chegar ao Kilauea, eu vos disse que estava em curso, é exatamente o que está a caminho de se produzir. É o encontro e o casamento alquímico do que? Das águas do alto e das águas de baixo, é o casamento do fogo e da água, é o casamento do céu e da terra, é nossa ressurreição coletiva. Eu não falo da ascensão ainda, deixem ver o evento mesmo assim. Mas precedeu-se coletivamente o evento e desencadeou-se. Questão. Não há mais necessidade dos 3 dias então? Eu não disse isso. Mesmo assim é necessário que a Terra pare de girar. Questão. Não há mais necessidade dos 132 dias. E a parada da rotação da Terra, vocês assentem em vosso corpo, nós todos assentimos pelo lado direito que se torna um pouco bizarro, quer se tenha dores ou não, além disso não muda à esquerda ou à direita. Questão. Não há mais necessidade dos 132 dias então? Essa é a grande questão, mesmo eu não sei. Estamos a caminho de viver os 132 dias. Sinceramente, não creio nisso, ainda que tenha tido o evento ou ao menos o evento desta noite. Então o que vai se passar, o que já se passa hoje é extremamente importante, evidentemente e as consequências serão imediatas para vocês no nível físico e de imediato no nível da Terra, também no nível físico. Aí está. Questão. É um ponto de uma precisão. Quando você fala do coração, e há pouco você falou do centro do coração. Exato. Questão. O centro do coração, ele está mais abaixo do que o coração do coração. O coração do coração está no centro do triângulo de fato, de algum modo. Não exatamente, ele ainda não trasladou ao centro do triângulo. O triângulo da nova Eucaristia está constituído entre o ponto central no meio do peito, que se chama o 17º ponto do vaso concepção, aliás se chama o meio do homem e com os 2 outros pontos que vocês conhecem que se chama a porta AL acima do seio direito que na medicina chinesa é o 14º ponto do meridiano do estômago. De fato são 3 pontos que estão alinhados e que são o que se chama a casa do tesouro e biombo do quarto.
Então, os chineses foram muito astutos. Como é que a casa do tesouro está ali onde está a alma? Pode ter um biombo e pode ter apenas uma abertura, porque depois isso se chama a janela do peito. É uma pequena abertura. Portanto, os chineses já sabiam na época, quando eles deram os nomes dos pontos chineses, o que havia por trás. Vocês têm muitos pontos, por exemplo aqueles da alma vegetativa que estão situados aqui. Quando eu digo aqui, vou repetir, está registrando, vocês têm as estrelas bem e mal, atração e repulsão, na testa que correspondem a 2 pontos de acupuntura, é claro. E que estão ligados diretamente, para aqueles que o sentem, ao que se chama mesmo na época os chifres de Aldebaoth, os chifres da inteligência, que são os chifres dos dracos, onde se materializa a informação. É por isso que eu vos disse que os dracos são extremamente importantes, porque eles são as antenas cósmicas, como a vaca na Terra é uma antena cósmica. Ela capta com seus chifres o conjunto da informação no mais duro da matéria, e vocês são a mesma coisa. E os pontos que estão acima das 2 estrelas que estão aqui, que agora se iluminam novamente da raiz da implantação dos cabelos, que alguns de vocês sentem, estão ligados ao que se chama em chinês, a alma vegetativa, ou seja, o que está ligado ao fígado. Portanto, a liberação de vosso fígado e da alma implica na liberação total da tela do terceiro olho, que é a glória, e é nesse momento que o Cristo lava vossos pés, o que foi feito da última vez quando se recobriu a terra dessa energia, e é o que se passou há já uma semana, em que literalmente varreu-se, é o termo exato, toda esta zona central e as 12 estrelas, a fim de que enfim as 12 estrelas que estão ao redor da cabeça possam tomar sua localização normal quando vocês estão no corpo de eternidade, ou seja, na parte anterior aqui. Quer dizer que as 12 estrelas que estão localizadas ao redor da cabeça são todas relocalizadas entre a têmpora esquerda e a têmpora direita, quer dizer que agora as 12 estrelas estão no nível de vossa testa e em ação. É com isso que vocês tomam o controle de vosso cérebro. Portanto, é uma coerência total. Eu coloco o desafio a qualquer um que queira contradizer o que acabei de dizer. Tanto mais que amanhã nós teremos as explicações científicas. E agora eu compreendo porque eu fui apaixonado pelas neurociências. Compreendo porque da minha vida, tudo está em sincronia. Vocês têm os exemplos. Vou tomar um exemplo muito simples. Vocês têm um hábito de alma. Vocês não o veem, não tem nenhum meio de resolvê-lo. Vocês sofrem isso agora porque a ressurreição está aí e esse hábito de alma está aí. Vocês perceberão que toda vossa vida vocês tomaram, por exemplo, o hábito em vossas relações com os homens, ou em vossas relações com as mulheres, ou nessa necessidade de permanecerem em vocês, de permanecer silencioso, ou ao contrário de ser exuberante. Toma sua fonte nesse hábito de alma. Isso faz sofrer de maneira atroz, não necessariamente por doenças que implicam a morte, mas no nível da alma. A alma não está mais aí, então não há amortização da alma. É vossa consciência que sofre, e essa consciência sofrendo, que seja através do corpo ou através desses hábitos. Isso aí está. Vocês o controlam. Quer dizer, quando eu digo que vocês o controlam, o antigo programa está prestes a... O sistema de exploração, se vocês preferem a linguagem informática, o sistema de exploração está prestes a sofrer uma atualização completa, vindo não como foi feito até o presente em informática de colocar as camadas sobre as camadas, sobre as camadas, sobre as camadas. É uma camada virgem, as zonas não são mais funcionais e elas serão cada vez menos funcionais. Portanto, o novo sistema de exploração está instalado, não falta mais do que lançá-lo. É preciso simplesmente apertar o botão ON, OK. Reset. Aí está, é o que vamos fazer às 17h15. Questão. Você pode retornar sobre a questão do ponto central do coração e do coração do coração? Sim, então o coração do coração, você não tem necessidade de conceitos, não se está mais absolutamente nos conceitos.
Ou vocês vivenciaram a expansão, e é o caso para todo mundo. Assim que vocês sentem um pequeno fragmento do corpo de eternidade, já que vocês o vivem há anos, mais ou menos completo. Ou vocês não vivem nada, mas está presente mesmo se vocês não vivem nada. O coração do coração é o centro do chakra do coração, isso se tornará o ponto entre os dois, quer dizer o centro do triângulo. Somente passada esta etapa, quer dizer a reintegração dos hábitos da alma, que não está mais aí, ou que está no coração, e nesse momento vocês vão sentir a outra porta que está acima do seio esquerdo ativar-se, quer dizer a porta unidade, e que em acupuntura porta o mesmo nome casa do tesouro, mas na sintomatologia e na descrição dos seus pontos, vê-se perfeitamente que a direita não é a mesma coisa que a esquerda, a sintomatologia à esquerda e a direita não tem nada a ver. À direita está o chakra da alma, à esquerda está o chakra do espírito. Ora aí, o que é que vai se passar no processo de ressurreição final? Vocês têm trabalhado sobre os hábitos da alma simplesmente pela intenção, sobre o coração do coração, quer vocês o percebam como um buraco negro, quer vocês sintam a cabeça de um alfinete ou uma esfera que está ali, pouco importa a cor, porque vocês não têm necessidade de conceitos, você não tem necessidade de compreender. Basta compreender e viver que teu pensamento é seguido pela consciência que é seguida pela luz instantaneamente. Portanto vocês não têm necessidade de se torturar na cabeça, de dizer, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada. Vocês têm um marcador de vossa dor se é física, vocês têm o comportamento que de algum modo vocês localizam na fonte, no nível do chakra da alma, porta L, acima do seio direito ou na porta visão, quer dizer o chakra do fígado, sob o seio direito e acabou, acabou. Portanto, não misturem os conceitos ou qualquer intenção quando vocês o fazem. Vocês pensam em 2 pontos. O mais difícil é isso, é de permanecer simples nesses momentos. Vocês não têm de elaborar. Eu ajudo, eu coloco a luz. Não. Isso se faz sozinho. Então, primeiro verifiquem isso sobre uma dor que vocês têm e que está ligada a uma porta ou outra, ou sobre algo que vos incomoda neste momento. Coloquem vossa atenção sobre a zona corporal. Se é a pele, vocês pensam pele. Se são vasos, artérias e veias, você não vai pensar na artéria ventricular anterior sobre o coração para desobstruí-la. Você faz o quê? Você pensa no sistema vascular e é exatamente o que se passa nos tratamentos. Eu procuro não fazê-los. Por exemplo, vejo uma patologia do coração real e concreta. Eu procuro emanar. Quando digo que procuro, isso se faz sozinho, mas no limite assim que começo a tratar um ponto mais preciso, visto que eu mesmo disse aos irmãos e irmãs que vejo até mesmo um dente se há uma cárie, mas isso não tem nenhum interesse, nenhum interesse. Porque se vocês permanecem nesse ponto que acabei de falar, isso é o que? É a luz que está ali, mesmo que vocês não sintam, não vivenciem, isso se faz sozinho. Talvez a iluminação vai vos trazer uma imagem, uma cena de vida passada que é um mito fundador, não de vossa vida, os pequenos diabos de que falei, mas o mito fundador da anomalia primária que já estava aí desde mais de 300 mil anos e que a cada vez eles nos ferram, a coisa. Aí, o sacrifício do Cristo há 2000 anos com a perfuração de seu fígado e seu sangue que se espalhou, isso deveria ter acabado, mas não se passou isso naquele momento, houve um grande relâmpago, um grande tremor da terra, o céu tornou-se negro e puf! Retomou-se a vida. Desta vez aqui não será esse o caso, de acordo. Aí está, portanto, o sacrifício do Cristo, verter o sangue do Cristo, lavar as vestes no sangue do Cordeiro. O Cristo vos disse, está no Apocalipse de São João, ele vos chamará um a um, é o que está a caminho de se passar. É o que vocês vivem, que é a preliminar dos 3 dias, que é prévio aos demônios que vão gritar no céu, aos odores pestilentos que vão estar no ar, tal como disse Marie-Julie Jaenne em suas profecias. Um ar irrespirável, são 2 ares irrespiráveis.
com as partículas férricas carregadas de metano de Nibiru que vêm ao encontro das partículas de dióxido de enxofre do vulcão explosivo. O dióxido de enxofre, como vocês o sabem muito bem em magia, quando se faz a magia negra, eu jamais a fiz nesta vida. Mas quando se faz a magia negra em geral, trabalha-se sobre o enxofre. O enxofre é o quê? É o fogo luciferiano. Portanto, se está prestes a extrair literalmente todos os componentes ditos luciferianos ainda presentes em nós sob a forma de hábitos, que se pode agradecer a Yaldabaoth por tê-los instalado em nós, amando por isso, sobretudo amando-o, porque aí não são mais os pequenos diabos e as questões pessoais, estamos em uma questão do coletivo da humanidade, em sua totalidade. Então, você não tem necessidade de conceitualizar. Eu não vivo, eu não sinto, o que é o coração do coração, é um ponto. É o que foi mesmo desviado no que se chamou a grande invocação de Alice Bailey, visto que eu vos lembro de que não foi a luz quem criou isso, do ponto de consciência na mente de Deus. Nota. Citação da grande invocação, do ponto de consciência em meu coração, e não em Deus. Vocês vejam o subterfúgio. Tudo caminha assim, toda a programação mental, todo o MK Ultra é feito assim, é associar. E vocês o sabem, isso foi explicado em comprimento, largura e transversal, agora isso se vive. As imagens, os logos, por exemplo, a impregnação do inconsciente coletivo, e é utilizado agora à torto e à direito. Vejam a que ponto se foi apanhado, eles dizem exatamente o inverso da verdade e sempre há os carneiros que seguem, cada vez menos, mas mesmo assim a grande maioria. Ou seja, faz-se um evento, conta-se exatamente o oposto do evento e todo mundo crê nisso. A programação mental ela é permanente. Vocês não podem desfazer a programação mental porque ela se apoia não somente sobre o sistema de controle do mental humano, que não existe mais. Ela não se apoia somente nas linhas de predação, que não existem mais. Ela não se apoia sobre vosso karma individual, que não existe mais. E apoia-se no quê? Certamente nesse famoso grande diabo ligado à anomalia primária, ao mito de Prometeu, e aliás é por isso que na época Mananda Moe, não sei mais em qual ano, falou da reversão da alma e irmão K fez uma canalização magistral sobre a imagem. Quando você está em eternidade, em consciência nua, você não tem necessidade de imagens, você não tem necessidade de ver nada, você não tem necessidade de nada porque você é o todo. Você não tem necessidade de criar uma imagem, você acessou a todas as imagens. Portanto, do ponto de luz na mente de Deus, eu vos digo foque. Do ponto de luz em vosso coração, de acordo. E a partir daí, você retifica em você as energias que estavam no fígado para que, você as retifica e você instala vossa nova Eucaristia sozinho, como adulto. Simples, Eric. Questão. Sim, ontem você falou daqueles que tinham um problema com o tempo, e você evocou notadamente aqueles que tinham as vidas ou a questão da espiritualidade ou das religiões era muito completamente e o confinamento. O confinamento. Questão. Mas aí, isso quer dizer que com o que se passa neste momento e que todos vão poder fazer ou retificar, e bem tudo isso também vai voar em pedaços. Se você coloca questões, coloque-as uma vez que é registrado, é público, isso será mais simples. Questão. Eu recomeço. Em relação ao que você disse ontem sobre o tempo, aqueles que tinham problemas nas vidas passadas, com a noção de tempo no nível espiritual e o confinamento espiritual. Com o que vai se passar nesta noite, nós teremos a capacidade de fazer voar em pedaços esse problema de tempo. Esse problema de tempo não existirá mais, no nível dos bleus da alma. É claro, uma vez que eu me desloco, eu te disse, em ultratemporalidade, eu te expliquei que eu posso fazer um tratamento e eu já o fiz, como Anael fazia quando ele vos dava um encontro, isso não é bruxaria.
Simplesmente eu faço um tratamento, por exemplo, eu me alinho, eu me coloco, eu deixo a alma, chamo a alma da pessoa, sem lhe dizer, ela pode estar a caminho de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa, ela está em mim, eu faço o tratamento, mas o tratamento ele não se vive no instante em que eu o vivi, eu o programo a tal dia, tal hora, em que vocês têm encontros. Questão. Então, isso também será possível para nós. É claro, vocês saem do tempo. A única maneira de tocar e de atualizar, se posso dizer, de revelar o absoluto, é a saída do tempo. Se o absoluto está revelado agora no nível coletivo, é que saiu do tempo, não? Questão. De acordo. Vocês o veem bem através dos vossos ciclos fisiológicos. Fome, sede, sono. Estou no ponto em que sou obrigado a pensar em comer, caso contrário é o corpo que vai se colocar em hipoglicemia e eu me ponho a tremer por toda parte. Por outro lado, a fome eu não sei o que é, para alguém que foi um gourmet toda a sua vida. Eu tento me estimular com os pratos que poderiam dar a sensação de fome, e eu compreendo agora, por exemplo, vocês têm as mulheres que, uma mulher em particular que eu estudei no plano neurocientífico, era uma mãe de família que tinha 9 ou 10 filhos e que não comia mais há 10 anos. Ela foi hospitalizada porque todo mundo pensava que ela mentia. Ela não come, nem bebê, isso vai fazer agora 20 anos. Não há mais nada que entre ou que saia dela há 20 anos. E o pior, ela dizia, porque isso foi feito pelo Cristo. Ela não podia engolir mais nada, permaneceu no hospital, era pesada pela manhã, à noite, controlava-se se ela fizesse de tempos em tempo um pouco de xixi, media-se tudo, pesava-se tudo para compreender, eles jamais compreenderam e jamais compreenderão. Quando Cristo vos disse vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e é a verdade não daquele momento porque não pôde ser vivido, infelizmente. Então, é claro, as religiões interpuseram-se a isso para vos dizer: vamos fazer nossa manteiga com isso, visto que isso não é fato. Assim, isso não se produziu, os 3 dias não aconteceram, houve apenas um clarão. O que é que vocês querem que eu vos diga? Os arcontes adaptam-se a cada vez, mas agora acabou, acabou. Todas as camadas foram perfuradas, criou-se os encontros, eles não têm o tempo para adaptar-se, terminou, a liberdade é total. Portanto, agora, é vosso posicionamento de consciência o que faz a diferença. Se vocês amam a matéria, bem-vindos à nova matéria, vocês não têm mesmo necessidade de perder vosso corpo, ele vai levá-lo ali onde vocês têm necessidade de vossa matéria, é tão simples assim. Então tudo se esclarece de maneira incrível. Toda a revelação da matriz de Aldebaran explode na cara de todo mundo, quer isso seja no nível das relações que tinham sido criadas. Bem, os laços familiares, os laços kármicos, os laços energéticos, as filiações em função das crenças, das simpatias, das antipatias, tudo isso é da matriz, tudo isso é Aldebaran. Esse não é o sistema de controle do mental humano, se está sobre o sistema de aprisionamento da alma, o que aliás explica que quando vocês saem de vosso corpo em NDE, vocês vão ver, vocês veem vosso filho, vocês veem o Cristo, e depois se vocês são hindus vocês veem o Krishna, se são muçulmanos veem Allah, é enganação integral, mesmo se vocês sentem o amor. É a mesma coisa aqui, aqueles que estão liberados agora, que o sabem, que o vivem e que ainda têm as dores, isso não é vossa falta, vocês não têm nenhum meio de ação sobre isso, é a anomalia primária que se resolveu, é o tratamento planetário e a sintonia coletiva que permite isso. E é neste momento, é neste dia mesmo, não é amanhã, não foi ontem, e agora. Aí está. Outras questões em relação a isso. Então, a questão que você queria colocar é em relação ao que? Sim, o tempo você vai dominá-lo, aliás todos os tempos se sobrepõem. Você é capaz de viver todos os tempos,
Você é o mestre do tempo, primeiro do teu tempo, e em seguida nós somos pela matriz crística, e a partir do instante em que a cruz cardial, a retificação da luz for efetiva sobre a Terra, ou seja, a parada de rotação da Terra e o basculamento dos polos, terminou, é a última obra que resta a cumprir. Mas para nós, acabou, não se tem mais nada a concluir, mesmo aqueles que não o sabem. Questão. Então, o que é que se vai ver lá fora a partir de amanhã? O que é que vai mudar aos nossos olhos? Você tem a chance de não o ver, porque se o Kilauea explode esta noite, há já de imediato milhares de mortos. Aí está, então está liquidado. Portanto, não se coloque a questão de amanhã. Não se coloque esse gênero de questão. Quando você se coloca essa questão, é teu mental que a coloca, não é você. Então, como eu vejo os dois, eu vejo teu mental que começa a pedalar, mas isso não é você porque já se transtorna em saber qual vai ser o resultado. Viva o processo. O resultado você o verá amanhã, mas é o amor puro. É a mesma coisa que ontem à noite. É a mesma coisa que ontem à tarde. Vai ser a cada encontro, cada vez mais forte. Um amor indizível que, além disso, se produzirá nos momentos em que você não está prevenido, mesmo em plena noite. Você será despertado nesse momento. Super. Questão. Você quer acrescentar alguma coisa? Questão. Broaia. Questão. A confirmação da hora de 17 horas e 15 minutos a 18 horas e 15 minutos. Nota. No Brasil em 13 de maio das 12 horas e 15 minutos às 13 horas e 15 minutos. 17 horas e 15 minutos, 18 horas e 15 minutos. Esta noite, bem eu tinha previsto também vos explicar a nova consciência que funciona aqui neste mundo. Esperarei vocês amanhã, mesmo se vocês estão perdidos. Risos. Isto é para ser enviado imediatamente para publicação imediata. Tradução do francês. Lígia Borges. Les Transformations, 13 de maio de 2018.